seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja desfrutando de uma ótima saúde e disposição. Vou te contar que quarta-feira passada eu fiquei empolgada e comprei uma pizza de trem. O que é uma pizza de trem? Uma pizza que inventaram aqui na minha cidade, não sei se é aqui, mas enfim, eu vi agora por aqui. 3 pizzas em uma. Meninos, eu me empolguei e comprei a pizza. Tava ajudando meu filho a estudar para a prova, que foi essa semana passada, até essa semana aqui, até quarta-feira, tá sendo semana de provas. Então a gente tava estudando e eu tava comendo pizza, super empolgada, estudando e tal. Eu dei uma mordida na minha bochecha, que eu vou falar para você. Tal Oda Borogodó, já aconteceu isso com você? Escreve aqui para eu saber. Nossa, como dói. Mas vamos lá. Hoje, inclusive, fica à vontade para se inscrever. Aqui é conteúdo sobre como vender, criar e implantar projetos de paisagismo. Como vender, criar e implantar paisagismo. Principalmente paisagismo residencial. Mas por aqui a gente vê paisagismo corporativo e paisagismo público também. Fica à vontade para se inscrever. Curta se quiser. Aqui a casa é nossa. Hoje a gente vai ver aspectos de como definir a vegetação, como definir as plantas de um jardim, né? Quando eu comecei a criar paisagismo, lá em 2006, uma dificuldade grande que eu tinha era encomendar. Não sei se é uma dificuldade sua ou não, ou se você não tá conhecendo tudo isso agora, mas eu utilizava espécies que eu encontrava aleatoriamente no viveiro. Então não é que eu tinha dificuldade de encomendar, mas eu preferia escolher as espécies que já tinha ali a pronta entrega. Então o que acontecia? Eu não tinha muito critério, eu escolhia uma planta que estava meio que na moda e ia escolhendo de forma aleatória que eu via bonito aos olhos naquele momento. E aí eu ia discorrendo do projeto de uma maneira bem assim, aqui vamos por essa, ali vamos por essa, aqui vamos fazer isso, vamos plantar assim, tal, de uma maneira bem simples no desenho à mão, com lápis, né, sem desenho de perspectiva, realmente era desenho da bolinha, o famoso desenho da bolinha no papel, e aí bora para a implantação. Aconteceu isso muito tempo, porém, eu sentia uma coisa que era o seguinte, eu não via beleza no que eu implantava. Podia passar o tempo, eu visitar e voltar a visitar esse jardim, mas ele não me dava aquele orgulho. Por quê? Isso me frustrou algum tempo. E aí eu falei, não, realmente eu preciso aprofundar os meus estudos, né? Eu preciso estudar mais, entender o que eu tô colocando, por que eu tô criando dessa forma, de uma maneira bem despretensiosa, até um pouco irresponsável e aleatória. E aí eu vou te falar agora como escolher as plantas para o projeto, para o jardim, para o seu cliente proprietário. Vou te dizer que depois com essas técnicas, com essas dicas de plantas que eu vou te dar aqui hoje, você vai sentir o seu jardim mais valioso, vamos dizer assim. Bom, são seis dicas que eu vou dar para você escolher as plantas, as vegetações do seu jardim. A primeira coisa é observar o espaço. O que você tem? O que você já tem? Tem plantas existentes? Tem plantas que estão, vamos dizer assim, na UTI, que são aquelas plantas que, nossa, parece que elas estão passando mal, parece que precisa de um help urgente, senão a bicha não vai pra frente, ela vai ficar dando aquele aspecto de problema, tô aqui passando mal, enfim. Dá uma analisada. O que tem no espaço? Tem alguma vista que precisa camuflar? Inicialmente, você vai observar. Você vai utilizar da estratégia do observador. Você vai analisar toda a área. E eu dou uma dica para você. Utiliza o seu celular.
utiliza o seu celular para fazer o seu registro fotográfico. Eu utilizo o meu celular mesmo, e uma dica que eu te dou também para fotografia é utilizar o celular, né, para tirar foto, sempre na vertical. Não tira muita foto assim, sabe? Foto para baixo, foto para cima. Você pode até tirar, mas você precisa das fotos no ângulo vertical 90 graus, porque isso vai te dar a visão do usuário, tá? Do usuário. Ninguém fica andando o tempo todo assim, principalmente no jardim, e muito menos assim. Então, olhe de frente e tire essas fotos, tá? Essas fotos, elas vão ser importantes para você, para o seu estudo, para quando você sentar mesmo e estudar o projeto, e estudar a casa, e estudar o in loco, você observar pontos que a fotografia permite analisar com essa sentada, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro ponto para a escolha e definição das plantas é: você tem um objetivo de trazer espécies de ave e fauna no jardim? Por exemplo, pergunte ao seu cliente. Sempre utilize as perguntas para saber. Você gostaria de ter borboletas, beija-flores e outros tipos de pássaros visitando o seu jardim? É interessante para você? Uns podem dizer que sim, outros podem dizer que não, mas a chave é o seguinte: você precisa perguntar. Então, a atração de ave e fauna é interessante para esse jardim? Digo que muitas vezes, 98, 99 ou até 100% das vezes, é interessante. É interessante ter um movimento, até por questão da planta, ter os ciclos dela, né? Eu esqueci como que o bichinho faz na planta. Polinização. As plantas precisam desses pequenos voadores para fazer a sua polinização e a sua fertilização, né, em outras espécies. Então, a atração da avifauna, além de ser saudável para a planta, ele é muito alegre para o jardim. Então, o movimento de algumas aves e pássaros é interessante no jardim, né? Isso pode ter árvores que alimentem desde papagaio, herbáceas que oferecem pólen para beija-flores, né? Assim como também para borboletas, para pequenos voadores, e aí o jardim ele fica movimentado. Isso é o movimento do jardim, né? O jardim com movimento. Então, plantas que atraem essa avifauna. Eu vou deixar aqui na descrição plantas que atraem ave e fauna. Vou deixar vários itens, nesses itens que eu estou discorrendo aqui junto com você, sobre como escolher plantas para o jardim. Eu vou deixar vários nomes de plantas aqui para você, se você já está começando, você já poder utilizar, tudo bem? A atração da ave e fauna, ela é muito valiosa, né? Ela faz parte da movimentação do jardim, e um jardim movimentado é um jardim alegre e feliz. Outro ponto importante, além da atração da ave e fauna, é o porte da planta. Às vezes a gente quer camuflar alguma vista, né? Ou quer criar proporções de alturas e até de diâmetros e dimensões no jardim. Então vamos lá. Um arbusto, uma árvore, uma arbórea mais alta, e aí assim sucessivamente arbustos mais baixos e herbáceas e forrações e pisos vegetais, trazendo uma escala, um tamanho, uma proporção de altura. Isso é interessante para você? Eu não sei se é interessante para você, mas eu falo para você que é interessante você perguntar para o seu cliente e até utilizar da estratégia da fotografia para estudar essas possibilidades. Olha, você está vendo aqui nessa foto, vou te contar, por exemplo, o que aconteceu comigo. Tirei uma foto lá na conversa com o cliente, às vezes em loco, né? Às vezes em loco. Se acontece com você, você escreve aqui pra mim, pra eu saber, pra gente começar uma conversa. Às vezes no in loco, a gente vai conversando com o proprietário, a gente vai conversando e ele vai mostrando coisas e vai trazendo conversas e outras pessoas acabam se envolvendo na conversa. A gente também
fala alguma coisa, e aí, o que acontece? A gente perde uma coisa que é o fator da observação. Vou te falar que em uma dessas visitas eu tirei uma foto do in loco e aí, enfim, discorremos sobre todas as problemáticas e todos os desejos com relação ao paisagismo, né? Ao que veio a ser o projeto O Paisagismo. E aí, quando eu voltei e eu sentei na minha mesa, coloquei as fotos no Drive e eu comecei a observar, coloquei na pasta da proprietária e comecei a observar as fotos, eu percebi que ela tinha uma questão que tinha muitas janelas de vizinhos circundantes, vizinhos próximos, até distantes, que vinham todas a observar a área de lazer dela. Então, ou seja, era um espaço que ela me dizia, não me sinto confortável aqui, parece que é muito aberto, mas ela julgava o aberto, o sol, porque ela dizia que a insolação nessa área de lazer é o dia todo. Então o sol nasce e aí o sol se põe e ela tem toda essa abertura solar. Incrível, maravilhoso, sol pleno intenso. Incrível. Porém, ela sentia que ela achava que ela estava meio desconfortável. Mas ela achava que como ela é uma virginiana, então ela acreditava que porque as plantas não estavam alinhadas, mas ela sentia que sempre tinha alguma coisa ali, tanto que eles não ficavam nessa área. E aí, observando as fotos, eu percebi que tinha muita janela em volta. E aí sentei, discorrendo, né, fazendo o rabisco nas imagens, que eu utilizo inclusive o Medibank Paint Pro. Para fazer, coloco a foto no fundo da tela e aí vou escrevendo na frente, como se fosse um papel em branco, como se fosse um papel manteiga, né, que dá para escrever na frente. E aí comecei a descrever. Imaginei na hora que estava fazendo isso, falei, bom, acredito que ela tenha percebido os vizinhos, né, essa observação. Mas coloquei, falei, bom, vamos deixar esse maciço. Ela já tinha um renque com vários podocarpos plantados em sequência. E eles não estavam muito bem, tanto alinhados quanto distanciados de uma maneira proporcional. Aí falei, bom, vou deixar, como eles estavam topeados bem na altura do muro, é só deixar o podocarpo crescer, né, colocar nos faltantes, nos espaços que estavam faltando o podocarpo, então vamos plantar mais. E deixa todos crescer, criando uma barreira extensa, assim, vertical e horizontal também, porque ele vai fechar tudo, e aí ele camufla essa vista. Tá. E aí, esse ponto do porte, né, que foi muito importante nessa estratégia, deixar as plantas crescerem, esses podocarpos que são coníferas, né, muito altas, e aí deixá-las crescer para camuflar essa vista. E aí, quando eu apresentei, quando eu mostrei, a gente sentou e enfim, fomos conversar sobre essas soluções, ela não tinha observado tantas vistas, que foi a foto que impossibilitou a gente discorrer essa conversa e fazer essas análises. Então, duas coisas importantes, a fotografia, né, e a questão do porte da planta, né, uma planta que supre essas necessidades da verticalidade e camuflar realmente uma vista. Então ela ficou super feliz, super satisfeita e o trabalho foi concluído com sucesso. O porte da planta é importante. Então a gente viu as plantas, você viu aqui comigo a atração da avifauna, né, como diretriz de escolha de vegetação para o paisagismo e o porte das plantas. Outra coisa que eu vou te dizer é muito importante, quando eu comecei lá em 2006 a criar paisagismo de uma maneira bem aleatória, eu escolhia plantas que tinham no viveiro mesmo a pronta entrega e até as quantidades eu não era o que tinha a pronta entrega mesmo, porque o meu objetivo naquela época era
entregar bastante. Então, era o que tinha e vai para mais venda, né? Vender o que o viveiro tem a pronta entrega e vamos no oba-oba. O que acontecia? Por que eu não via valor no que eu implantava? Eu implantava e falava, nossa, parece que não tá bonito isso aqui, parece que eu peguei o viveiro e coloquei aqui. Uma coisa que é um fator muito importante, além da atração da avifauna como técnica de criação e o porte da planta como técnica de criação de soluções, né, e de proporções de altura, com outras vegetações criando maciços em escala de proporção, eu falo para você que a cor é um fator muito importante, né? Para combinar cor não é muito difícil, né? Até porque não é muito difícil, mas pode ser que colocando muita planta de muita cor diferente, a gente acaba desvalorizando as tonalidades de algumas em algumas combinações de cores. Vou falar para você como eu utilizo uma combinação que eu gosto muito, que é a triangulação no círculo cromático. O que é isso? Bom, 3 cores que eu gosto muito são o verde, que até é das próprias folhas, né, da foliação. O roxo, que eu gosto de trazer tanto nas folhas quanto nas tonalidades. Vou colocar aqui para você na descrição algumas espécies com aspectos muito valiosos de cor. E o laranja. Então, no círculo cromático, uma tríade que eu gosto muito é o verde, o laranja e o roxo. Por quê? Porque eles já estão harmônicos, né? Pelo círculo cromático, na triangulação, eles já estão harmônicos, né? Se a gente colocar diferente, sei lá, encher o jardim, vamos lá, de rabo de gato, e aí colocar alpíneas, e aí eu colocar junto com elas lambari roxo, colocar tumberge arbustiva cor roxa também, colocar uma jade vermelha, colocar uma forração de azulzinha, o jardim acaba ficando meio estranho, porque são tonalidades vermelho, roxo e azul. Então, isso que acontecia com o meu jardim antes. Eu perdia um pouco da noção da cor por escolher plantas de maneira aleatória, escolhia o que estava bonito nos gardens, nas floriculturas, eu escolhia de maneira aleatória e ia juntando tudo isso, na verdade, no papel, onde eu discorria, na verdade, aqui vai essa forração, ali vai aquela outra herbácea, ali vai aquela palmeira, ali vai tal. E na hora que eu juntava tudo realmente na implantação, aí eu não conseguia ver, eu falava, bom, eu acho que deixa essas plantas crescerem, que eu acho que eu vou visualizar o que eu esperava no projeto. E aí acontecia que o tempo passava e eu não via, né? Isso acontecia muito por conta da cor. Então a cor foi uma coisa certeira. E até eu vou falar para você de uma parte mais técnica. Se você quiser fazer sua inscrição aqui no Mailbox, quando abrir as inscrições pro método de criação PIFTOD, o método que eu desenvolvi com técnicas e estratégias de criação que eu compilei, como técnica de proporção com Leonardo Fibonacci, técnica chiaro escuro de Michelangelo Merisi Caravaggio, são técnicas de Pablo Picasso para harmonização das folhas, né, e das linhas do jardim. Então, você faz a inscrição sua já aqui no Mailbox Newsletter, que eu te aviso quando eu abrir a inscrição. Também te convido a vir no Instagram, porque lá tem o dia a dia, o meu dia a dia tá tudo lá no Instagram, né? Nos stories e tudo, também tem muita aula rapidinha lá no Instagram também. Então, o que você viu aqui comigo até agora nesse vídeo? Uma atração da avifauna como técnica e estratégia para escolha das plantas no jardim, proporção para solução tanto de camuflagem de vistas quanto composição de alturas no jardim, e a cor, né? Eu mostrei para você a minha coloração favorita para a criação de jardim, que é o verde, o roxo e o laranja,
né? E eu tô deixando para você aqui na descrição várias plantas para você utilizar à vontade, as cores, e começar a criar os seus jardins agora. E vender com isso, né? Vender projeto com isso. Outro ponto é a harmonização de linhas no jardim. Isso que eu comentei com você agora, que é a técnica do meu método Pifitode. Um dia eu vou falar o que é essa palavra Pifitode para você. Mas é uma união da geometria, né, primária, Pi, a Fi, que é o Fi de proporção áurea, né, a letra Fi, de Fibonacci, proporção áurea, né, e também o Todd, que é a junção dos elementos do jardim. Então, totalmente a criação. A técnica de harmonização e contraste de linhas da técnica de Pablo Picasso, ela simplesmente é o traço da linha das folhas. Folhas, caminhos, desenhos de elementos, né? Essa técnica, ela surgiu de um presente que eu queria dar para um amigo meu. É um amigo que ele faz aniversário em 16 de maio, meu amigo João, e ele faz aniversário dia 16 de maio, eu queria fazer um presente. Eu não queria comprar um presente, até porque ele morava longe, né? Ele morava perto da capital, eu não queria enviar algum presente a ele. Eu queria fazer, né? E o fazer não poderia ser manual, porque eu teria que enviar algo. Eu falei, não, eu vou enviar no digital. O que eu posso fazer? Aí me lembrei, não sei porque eu tava com aquilo na minha cabeça, daquele traçado de Picasso, onde ele desenha as linhas do rosto, né? Uma única linha, ele faz todo um quadro com a linha única, né? Esse é o nome da técnica, linha única. E aí falei, bom, acho que eu vou pegar uma foto do João, vou colocar no AutoCAD e vou traçar uma linha e ver o que dá. E aí eu fiz esse desenho. E vou mostrar aqui para você um dia esse desenho. Vou imprimi-lo para você. E aí eu fiz e ficou muito bonito, enviei, ele ficou super feliz, agradecido, achou lindo também, né? Inclusive eu quero fazer, eu fiz vários outros, eu quero plastificar um e enquadrar e colocar em algum lugar por aqui. E eu falei, bom, e criando o jardim, né? Estudando, olhando bastante imagem de jardim, eu falei, bom, as plantas têm uma linha, né? As plantas têm uma linha. Você vê, por exemplo, a linha das folhas do agapanto, né? Eu vou falar duas espécies para você que eu sou apaixonada, que uma é o agapanto. Ele tem a folha lanceolada. O que é lanceolado? Ela tem a forma de uma lança, né? E ela cai um pouco, ela tem a ascensão e o declínio, né? Ela tem a ereção e o declínio, ela sobe e desce, parece uma língua, né? E ela é fina, ela tem a cor verde linda, ela é uma planta de baixa manutenção. E na primavera e verão, ela dá uma flor desse tamanho, lilás e branco. E eu adoro ela. Sempre eu vendo ela, sempre eu vendo ela. Se eu tô a fim de vender ela, é só eu mostrar, porque na verdade ela se vende, né? Então eu comecei a perceber, traçar a linha dessas plantas que eu gostava muito, eu gosto muito. Outra planta que eu comecei a observar bastante é a agave dragão, agave atenuata. Ela também tem a folha lanceolada, parece uma lança, tem a ponta, né? Parece uma lança. E ela na verdade ela é uma suculenta grandona, tipo ela é grandona mesmo. E depois de 10 anos de idade, ela dá uma flor espetacular de 2 metros de altura, com várias florezinhas que atrai bastante abelhas e pequenos polinizadores no jardim. E aí, eu fiz um teste. Falei, bom, vou utilizar dessa estratégia da linha única e vou combinar espécies que têm o mesmo design, ou seja, o mesmo desenho, a mesma linha única, em uma vista no jardim. E vou ver o que dá. E aí, o que acontece, né, quando faz isso? Você tem
a similaridade, né? A semelhança. Então, plantas semelhantes, elas parece que elas estão em paz. Eu acredito muito que os jardins ficam muito mais harmônicos quando a gente utiliza espécies no jardim que tem as linhas semelhantes. O contrário é importante também. Quando a gente cria através do contraste, então, por exemplo, se a gente está utilizando folha lanceolada, a gente utilizar folhas arredondadas ou até topiárias, num jardim que a gente está utilizando planta lanceolada ou até plantas de folha mole, a gente acaba criando um enredo de drama. Ou seja, né, o foco está onde há o drama, né, onde está tranquilo e pacificador. Poucas pessoas estão com foco ali, né? O foco está mais hoje na euforia, né, no drama. A gente vê, por exemplo, isso em televisão, né? Não sei se é como é assim na sua casa, se for na sua casa assim também, se escreve aqui para eu saber, a gente começar uma conversa. Aqui em casa tem algum drama na televisão, é o canal que tá. Eles adoram, né? Eu falo eles porque eu não tenho o hábito muito de ver TV, mas meu pai e minha mãe, eles adoram. Até meu filho também. Então, e até quando tá ali, eu fico parada também vendo, porque assim, a gente vê assim, não sei o que isso, nossa, não sei o que isso. Então, isso é o drama. Então, o drama é interessante, a gente se atrai por um drama, né? Que a gente quer ver a solução daquilo. Então, isso no jardim também acontece, quando a gente acaba criando com espécies contrastantes. O que é contrastante? Então, de repente, a gente falou aqui da atração da ave e fauna, atrair espécies diferentes para ter movimentação de espécies distintas no jardim. De repente, a gente não quer atrair só borboleta, a gente quer atrair borboleta, quer atrair beija-flor, quer atrair papagaio, quer atrair o quê? Né? A gente vai atrair espécies diferentes para o jardim, inserindo plantas com tipos de flores diferentes. Flor que agrada a um, flor que agrada ao outro, flor que agrada a um terceiro. Com relação a porte, o que é a contrastante? Bom, o porte. Pisos vegetais, eles mantêm a horizontalidade. Coníferas é a verticalidade. Palmeiras tem o tronco, com as folhas que de cima caem para baixo, né, lá na copa. Arbustos, herbáceas, plantas de folhas para cima, plantas de folha para baixo, e aí a gente vai começando contar uma história no jardim, né? E aí quando a gente quer criar um foco em alguma coisa, a gente vai contrastar algum ponto muito importante. Por exemplo, a cor. Se a gente vai contrastar a cor, uma cor muito digna e rica, que Burle Marx, por exemplo, utilizava, Luiz Orsini também utiliza, que são, e vários outros também, mas assim, são os dois que eu lembrei agora e vou continuar com eles. Luiz Carlos Orsini, ele utiliza planos de piso longos de verde, e aí ele traz alguma cor em um maciço que mantém também a horizontalidade. Por exemplo, um gramado verde lindo de grama esmeralda, zoysia, acho que é o nome científico dela, grama esmeralda, e aí ele vem com um maciço baixo de Trandescantia, lambari roxo, tá? Trandescantia purpusse alguma coisa. Enfim, vou deixar aqui na descrição uma lista de plantas de contraste para você, tá? Não só essa que eu tô dizendo aqui. Então, aquilo, aos olhos, é rico, é riquíssimo. A gente tem duas semelhanças. Uma semelhança que é o quê? A horizontalidade. Então, a gente tem a grama, uma superfície de grama horizontal. E aí vem um maciço horizontal também, com um tamanho de uns 20 centímetros de diferente. Porém, na massa, eles estão muito na horizontal. E aí, a cor pula aos olhos, porque a gente tem o verde da grama e tem o roxo do lambari, Tradescantia purpusse. Eu acho que tem mais um nome aí, tá? É Tradescantia purpusse, porque são várias. Tradescantias é uma família, assim, não sei se é família, mas é incrível. Maravilhosa. Eu adoro as Tradescantias. Muito. Então, é riquíssimo.
Então, o que a gente tem, por exemplo, nessa observação? A linha Picasso, ela trata dessa horizontalidade. Se a gente pegar uma linha no desenho do jardim, a gente vai traçar uma linha na vertical, na horizontal. E aí tem o maciço, esse é o da grama. E aí tem o maciço dessa transdescântia roxa, que ela vai também adotar a horizontalidade, porém o contraste de ambas está na cor. O contraste de uma com a outra está na cor. Então, o que a gente viu aqui até agora? A atração de avifauna como fonte de escolha de plantas, né? A gente poder escolher as espécies de plantas por uma atração de avifauna. O porte das plantas, a gente utilizar o porte como estratégia de criação e até soluções de problemas existentes em loco. No caso, eu dei um exemplo da camuflagem de vistas, muitas janelas de vizinhos dando para uma área de lazer particular. Isso não pode acontecer. Uma área de lazer particular, o proprietário ele tem que ter, pelo menos ele tem que ele assim, ele tem que ter essa possibilidade de querer andar pelado para o jardim. Se ele quiser andar pelado para o jardim e deixar todo mundo ver, é uma particularidade dele, mas nós, como criadores, a gente tem que dar, olha, estão vendo você, isso é legal para você ou não? Você quer que eu camufle? Você quer que isso é um problema para você ou não? Não é. Aí vamos solucionar. Então, o porte, ele ajuda muito. Portes, a gente tem de portes pisos vegetais, forrações, herbáceas, arbustos, arbóreas, palmeiras, coníferas. A gente está fazendo uma escala do menor para o maior. E trepadeiras também. Muita ênfase nas trepadeiras, porque o potencial criativo delas é bastante. E a linha de harmonização Picasso, que a linha possibilita criar semelhanças, casar as iguaizinhas, né, juntar as iguaizinhas e saber aonde a gente vai criar contraste no nosso jardim. Contraste é atenção. Olha minha blusa, por exemplo. Aqui está em semelhança. Elas estão em semelhança com um aspecto e estão em contraste com outro aspecto. Por exemplo, elas se contrastam na cor. Tá vendo esse meu cachecolzinho aqui? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Estou com Covid. Misericórdia. Mas eu tô super bem. Tá mais doendo a minha pizza que eu contei pra você no começo do vídeo que eu mordi minha bochecha do que a Covid. Obrigado. Eu estou sentindo absolutamente só uma dorzinha de cabeça. Então, o que tem aqui? A gente tem o contraste da cor, né? Aqui tem um azul marinho bem forte, um azul bem forte. E aqui tem um branco com um cinza. Tá quase um cinza essa blusa aqui, né? Se eu chegar bem longe, vai parecer que é um cinza. Se eu chegar pertinho, vai parecer que ela tem esses pontinhos, né, da lã. Agora, ela tem uma coisa semelhante. O que é? Tá vendo que ela tem uns pelinhos? Ó, minha blusa, ela é cheia de pelinhos. Assim também é o meu cachecol. Então, nisso, as duas são semelhantes, ó, pelinhos e pelinhos. E olha só, quando eu fiz isso pra você, quem me chamou a atenção? Quem não tem pelo, quem é lisa. Essa Dracena aqui, ela não tem pelos, ela é lisa. Inclusive, em alguns aspectos, ela é brilhante. De repente, da nuance da folha aqui, ó. Ela é até um pouco brilhante. E aí, também, as brilhantes, também tem uma escala de brilho e até de cor, que no método Pifitode eu chamo de perspectiva tonal, a coloração das plantas. Se a gente quer criar, por exemplo, um jardim adotando uma cor roxa, vamos criar um jardim roxo. Óbvio que a gente vai utilizar um pouco de verde, né? Para não ficar uma mancha roxa na paisagem. A gente vai utilizar o verde e o roxo. Então, dá para criar com uma perspectiva de tom, ou seja, plantas com roxo bem clarinho e plantas com roxo bem vivo. E aí dá para criar assim também pontos focais, né? Se a gente quer uma técnica do método Pifitode é o chiaroscuro. O que é o chiaroscuro? Michelangelo Merisi, quando ele pinta os quadros, né? Ele pintava, mas enfim, ele pinta os quadros, ele utiliza da luz.
Então ele imagina na mente dele que uma luz está entrando por uma janela e que uma outra fonte de luz é o fogo. Como ele vai balançar, como que ele vai mostrar isso em uma tela? A mesma coisa para nós, criadores de paisagens, né? Design de jardins. A gente vai utilizar da técnica chiaroscuro, que aqui a palavra chiaroscuro quer dizer luz e sombra, ou melhor, claro e escuro, chiaroscuro, em italiano, se não me engano, a gente também vai utilizar. Então, por exemplo, o que está mais próximo do branco é a luz, o que está mais próximo do preto é a sombra. Então, se a gente tem tonalidades de roxo, a gente vai partir de um roxo clarinho para um roxo escuro, né? Um roxo bem escuro. Então, por exemplo, um roxo bem escuro, a gente pode passar... Eu tô colocando aqui na descrição várias plantas com tonalidades. E aí, convido você a fazer um estudo observando as tonalidades das plantas. Você vai perceber que tem várias nuances, várias perspectivas tonais. E a gente pode trazer coisas mais próximas utilizando o claro e mais profundo da cena do paisagismo, espécies mais de plantas de cores mais escuras, tá? Isso é uma percepção, tá? Ela pode estar bem próxima aqui, mas tem uma tonalidade escura de roxo, ou enfim, eu tô dando exemplo do roxo, e aí mais longe a gente pode ter uma planta mais clara, porém dá a intenção, dá o sentido de que ela tá, a sensação de que ela está mais próxima. Isso é a técnica chiaroscuro, né? Então tá, a gente falou de avifauna, atração de avifauna, o porte das plantas, a cor e a técnica da linha única para harmonização e contraste por forma. Além além dessas estratégias para a escolha das plantas no jardim, a gente pode ter também e deve ter também, precisamos ter também, a relação de custo-benefício da espécie. Então, por exemplo, o que é isso? É muito interessante para o proprietário, para o cliente, a gente utilizar espécies que atraem borboleta no jardim? É muito. É muito. Ele ama borboleta, o sonho da vida dele é um jardim com atração de borboleta. Então, isso é uma coisa muito, muito valiosa, né? É interessante para ele camuflar essa vista, onde tem a piscina, camuflar a vista, elevar a vegetação, para que ele camufle a vista e tenha mais uma privacidade na área íntima da família. Não é. Vamos falar, não é. Então, a gente vai balancear o que é importante, o que não é, e o orçamento. Como ficou tudo isso, né? O orçamento. Tem alguns clientes que dão total liberdade de criação. Às vezes o cliente fala, né? No briefing, né? Uma pergunta qual é o objetivo de investimento nesse jardim? Né? Tem um piso, tem um teto? Como é? O cliente fala, quero investir 20 mil reais, quero investir R$ 1.000, quero investir 105 mil reais nas plantas, depois tem enfim, o cliente vai dizer. Com esse valor a gente vai colocar na balança e saber ouvir muito bem. Olha, aquele aspecto de atração de avifauna é muito importante. Então, essas espécies aqui, elas têm que estar. Porém, a gente pode otimizar o orçamento escolhendo plantas que estejam florescendo ou até frutificando já. Então, pode ser que a gente escolha espécies maiores, né? Ou espécies menores. Isso influencia muito no seu orçamento. Plantas menores, obviamente, preço menor, preço mais baixo. Plantas mais adultas, plantas maiores, obviamente, preço maior, né? E aí a gente vai da nossa inteligência para saber colocar isso numa escala de importância e prioridade. Isso é importante, isso não é. Tem clientes que vão falar para você, fique à vontade, vou fazer o que você me direcionar. Tem uns clientes que vão falar, calma, que eu quero tudo isso que você criou,
Mas como a gente pode fazer para otimizar isso? Aí a gente vai colocar plantas pequenas, né? Ah, mas de repente a gente colocou uma frutífera, uma jabuticabeira. De repente, tem um maciço grande de agapanto, bem grande de agapanto. E a gente orçou que o agapanto, a mudinha é R$ 5 e o agapanto muda de pote maior R$ 30. Como a gente vai otimizar essa jabuticabeira? Uma mudinha de jabuticabeira é R$ 60, com 1,5 m mais ou menos. Uma muda de alguns anos, de vários anos já, acho que 10 anos, alguma coisa assim. Já adulta, de jabuticabeira, a gente vai pagar uns R$ 5.000. Como a gente vai balançar isso? A gente vai, o quê? É melhor ter um maciço formado de agapanto, que vai florescer, ou a gente já tem uma jabuticabeira frutificando, já na implantação? Aí vai, isso é a otimização dos custos e benefícios de orçamento, né? É uma outra coisa para a gente, que também é um fator para a gente escolher as plantas do nosso jardim. Tá gostando do vídeo? Dá um like para mim. Outra coisa e muito importante, a última que eu vou falar aqui hoje. Inclusive já se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. E faz sua inscrição aqui já no Mailbox Newsletter para saber quando tem a próxima a turma de PIFTOD, do grupo PIFTOD de estudo de paisagismo. Uma outra forma de escolher as plantas, né, de uma maneira assim muito importante, é nós na conversa com o cliente, a gente extrair dele, numa conversa bem gostosa, inclusive, tá? Essas conversas não é para ter medo. Muita gente tem medo. Ai, tenho medo do cliente. Se tem medo do cliente, eu já vou te ajudar. A gente precisa perguntar e saber, entender o que o nosso cliente gosta. Uma pergunta que eu utilizo muito para clientes é a seguinte: quando você era pequena, tem algum jardim que você frequentava, em algum quintal, que você lembra de alguma planta que é importante para você? Normalmente, assim, 50% das pessoas não lembram ou fala que não. Outros 50% lembram e até falam o nome das espécies. Às vezes, eles não lembram na hora. Às vezes a gente pergunta, eles não lembram na hora, eles falam que não. Mas depois, acaba surgindo uma plantinha. Ah, tinha uma planta na casa da minha avó, tal, tal. O gosto do cliente e a afetividade por alguma espécie é muito importante para nosso repertório criativo. A gente colocar nesse jardim espécies que já são do gosto, que já têm valor afetivo dentro deles. Visite viveiros com seu cliente, né? Visite despretensiosamente. Vai, caminhe com ele entre os canteiros, observe as plantas, normalmente em silêncio, deixe ele caminhar por um tempo em silêncio. E aí comece a observar. E leva um caderninho seu para escrever o que você está percebendo, né? O que você está percebendo, né? O gosto, onde está indo, onde está caminhando. Há uma espécie que ele parou para observar por mais tempo, né? Algo que ele disse para você ali na hora, né? Comece a anotar. O gosto e a afetividade. Uma coisa muito importante nesse momento é que para ele é que você está ouvindo e você está dando importância para o que ele acha, para o que ele pensa, para os gostos dele. Né? Isso é muito importante para você, para sua carreira e principalmente como pessoa, saber ouvir as pessoas, né? Eu estou aqui para te ouvir, então você esteja para ouvir o seu cliente também, é muito importante, tá bom? Então, você viu aqui comigo nesse vídeo a atração de avifauna como potência de escolha de vegetações para o paisagismo,
assim como porte de planta e função de altura, camuflagem de vista, né, solução. Cor, vimos um pouco da técnica chiaro-escuro, perspectiva tonal, harmonização e contrastes com a linha Picasso, custo-benefícios de orçamento, que vale a pena investir, ou se de repente dá para investir em tudo, e o gosto e afetividade do cliente, né? E você? Você tem alguma dúvida? Você quer me escrever? Aproveita o nosso canal, ele é o nosso ponto de encontro. Eu te convido também a seguir no Instagram e fazer a sua inscrição aqui embaixo na descrição para o e-mail box newsletter, que eu já vou te avisar a próxima turma, para você entrar aqui junto comigo para a próxima turma de estudo do método PIFTOD para a criação de paisagismo. Um beijo para você!